continuar então a nossa conversa que começamos no nosso último episódio sobre os Salmos e a sua importância. Padre, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Vinícius, de participar mais uma vez nessa nossa bela série sobre a oração. E Padre, no último episódio nós concluímos ali e falamos sobre o saltério, a sua importância, os vários estilos também de Uhum, salmos que temos uhum. e como podemos utilizar o salmo na nossa oração, na nossa vida cotidiana também. E hoje, então, a gente gostaria um pouco de explorar mais com o senhor um pouco de diferentes componentes e diferentes particularidades dos 150 salmos que temos no Saltério. Para começar, o senhor na última vez falou sobre o Salmo 50, o salmo que ele é tanto caro e que o senhor também nos passou aquilo que como a importância e também aquilo Uhum. que foi para o senhor esse salmo. E no Salmo 50, depois que nós conversamos, eu até fui meditar um pouco. Ele confessa que eu nunca tinha lido o Salmo 50, mas fica muito presente esse componente de luz e sombra. Então, em todo o salmista, ele coloca essa alegoria tão forte. O senhor poderia nos trazer um pouco mais que seria essa e como podemos interpretar? Ok. No Salmo 50 existe aí um pedido de perdão por Davi, que diante de Deus reconhece o seu pecado, e a gente pensa aqui em Davi, que é o rei ungido para governar em nome de Deus, e no entanto peca. E ele se coloca diante de Deus como aquele que quer de novo voltar a essa amizade com Deus, a comunhão com Deus. E essa oração belíssima que ele apresenta a Deus é um pedido de perdão do seu mais profundo. Tende misericórdia, tende piedade de mim, que sou um pecador. E ele vai traçando aí toda uma história sua, uma história existencial, mas também uma história da humanidade, que ora vive essa amizade com Deus, ora está longe de Deus, perde essa amizade, perde essa comunhão com Deus. E me parece que aí Davi se coloca diante de Deus como aquele que confia, como aquele que não se esconde, não vive no escondimento ou na sombra, no pecado, mas que vem diante de Deus, vem diante da luz de Deus e pede perdão. E Deus lhe perdoa, Deus o acolhe, o abraça. E portanto, essa oração de Davi, criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido, é de fato o grito, né, o canto de pedido a Deus de perdão, mas também de confiança nesse Deus que é Pai, que é misericórdia. Perfeito, obrigado aí. E além dessa alegoria que é feita sobre a luz e a sombra, também nós vemos, o cardeal Gianfranco Ravasi coloca também muito forte essa presença da face de Deus. Em alguns momentos, os salmistas, eu acho que até no Salmo 27, é colocado ali que para não afastar a sua face de mim. Então, esse medo de perder a Deus é tão presente assim. Como que a gente pode também eh, olhar isso aí também nos olhos da graça, né? Como que a graça de Deus pode nos permitir ver a face e contemplar a face de Deus. Vinícius, precisamos pensar isso a partir da queda do primeiro homem, da primeira mulher, que vive diante dos olhos de Deus, diante da face de Deus, e tem essa amizade, essa comunhão com Deus. Mas quando peca, se esconde. Uhum. E quando se esconde, perde de fato essa sintonia com Deus. Ora, nós precisamos pensar que nós, diante de Deus, vivemos a fé, vivemos uma profissão de fé. E quando nos escondemos, nós perdemos também o agir de Deus, o amor de Deus. E estar longe dos olhos de Deus é estar longe da salvação, estar longe da graça, do seu amor. E por isso, retornar diante de Deus e pedir a Deus que conserve o seu olhar voltado para nós, não é senão um pedido profundo de oração, mas ao mesmo tempo é recordar a Deus, mas é também recordar a si mesmo que nós precisamos estar diante dos olhos de Deus e crescer, se santificar diante dos olhos de Deus, porque sem
a face de Deus voltada para nós, nós perecemos, nós morremos, não podemos nos salvar. E essa estar em contemplar a face de Deus, ela também precisa de toda uma construção de oração, né? E os salmos, como o senhor falou até no último episódio para nós, ele pode ser uma grande ferramenta, né, para manter uma oração e um diálogo com Deus. O senhor teria alguma sugestão de salmos que nós também podemos particularmente meditar e nos aprofundarmos também? Vinícius, eu teria aqui muitas sugestões. A começar pelo Salmo 1, quando a gente pensa os dois caminhos, pensa a nossa liberdade e a nossa alegria de escolher sempre Deus. O Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me falta. Me lembro bem que um bispo do Brasil dizia assim, de uma comunidade muito pobre, que eles cantavam com tanta vibração esse salmo e, no entanto, eram tão pobres, viviam na favela. E ele dizia: como é bonito ver o povo confiando em Deus, acreditando que mesmo sem nada, Deus é o bom pastor que alimenta, que dá o necessário para o cotidiano. E assim, a gente podia continuar citando salmos, como o cardeal Gianfranco Ravasi faz nessa miniatura de salmos. Uhum. Ou seja, um aperitivo de como rezar os salmos nesse livro, nesse caderno 2, sobre o rezar com os salmos. Mas eu diria um pouco mais. Eu diria que nós podíamos rezar os salmos todos os dias, com o saltério. Os monges, quando queriam viver a perfeição do cristianismo, rezavam 7 vezes ao dia. Porque os salmos também dizem que nós pecamos 7 vezes ao dia. Ou seja, veja, há luzes e Sim. sombras. Ou seja, viver na graça, mas também ser alcançado pelo pecado e pelo mal. E como seria bom que pelo menos de manhã, ao meio-dia, à noite, nós pudéssemos rezar um salmo, rezar um trecho do salmo, para santificar também o nosso dia, santificar o nosso tempo. Pensando que o tempo é presente, passado e futuro. O tempo nos leva do nascimento à morte, passando pela doença, pelo sofrimento. E a oração nos coloca no Kairós, nos coloca na eternidade de Deus. Portanto, quando nós rezamos, é como se Deus estivesse nos falando: porque te amo, porque tenho misericórdia por ti, tu não morrerás. E assim a gente começa a viver o tempo não como um peso, mas começa a viver um tempo já nesse caminho para o céu. E para rezar os salmos aí, então, é necessário, né, cantá-los ou até mesmo uma oração mais silenciosa tem o mesmo efeito? Olha, nós podemos rezar de muitas maneiras. Quando a gente reza em comunidade, em coros, é normal que a gente faça um diálogo entre esses coros. Ou quando a gente reza em grupo, a gente vai fazer um salmo tipo responsorial, né? Ou seja, em diálogo, sempre em Sim. diálogo, porque Deus conversa conosco e nós falamos com Deus. Mas também a igreja fala entre si, fala entre os seus. Então nós podemos cantar, louvar, bendizer, podemos também recitar os salmos e, obviamente, que o grupo vai compondo esse modelo de oração. Podemos também rezar em silêncio, podemos meditar, assim como a igreja nos ensina, né? João Paulo II e Bento XVI meditaram nas catequeses das quartas-feiras no Vaticano todos os salmos. E aí a gente tem uma grande riqueza. Quando eu era jovem, para entender os salmos, para compreender os salmos, eu fui lendo cada um desses salmos para entender e para poder rezar melhor o breviário. E talvez por isso que eu me mantive firme durante mais de 30 anos, desde seminarista e como padre, me mantive firme nessa oração porque entendi o porquê, entendi o sentido. Quando a gente não entende o sentido, dificilmente a gente consegue também rezar. Muito obrigado, padre. Muito obrigado por estar aqui conosco nesse episódio. E agradecemos então a sua presença e esperamos o senhor novamente no próximo capítulo que vamos ter sobre o caderno de oração
da semana que vem. Muito obrigado. Eu que agradeço.